Bom dia, comunidade. Quem está falando com vocês hoje é Mário Sérgio, segundo dia de Python Brasil. Ontem foi um dia muito especial, né? Um dia muito difícil também para todo mundo. Primeira vez que a Python Brasil se apresenta de forma online, né? E um ano difícil, né? Um ano com muitas mudanças e a comunidade fazendo, como sempre, um trabalho extraordinário, um evento super dinâmico, né? Uma grade riquíssima em informação, comunidade Python. E antes disso, eu vou me apresentar. Para quem está me ouvindo e não está me vendo, por diversos motivos, eu sou um homem pardo, com uma barba assim escura, né, sem óculos, né? E a barba escura, eu acho que é 90% dos rapazes da comunidade de tecnologia talvez tenham essa barba parecida. Muito bem. Hoje a gente vai ter o segundo painel, que é o painel de transformação digital, né? Inovação digital nos municípios, né? Um Brasil gigantesco, continental e heterogêneo tem um desafio enorme nesse sentido. Quem organizou esse painel junto comigo, curiosamente, e não por coincidência, foi a Rafaela. A Rafaela é uma pessoa que está há muito tempo dentro do projeto Interleges, né? Então, quem quiser pesquisar, vai no Google. Interleges é uma secretaria dentro do Senado que tem tudo a ver com a comunidade Python. A Tânia Andréa, ontem no painel da PyLadies, citou a Rafaela falando da Python Brasil de Brasília, que foi a segunda Python Brasil depois do Python Day lá em Campinas, que era Python Day, virou 2 days, né? Virou 2 dias, e depois veio a Python Brasil, e a Rafaela já muito presente, conduzindo ele sempre nesse trabalho de bastidores, né? E aí outro link com o keynote da Melissa de ontem, maravilhoso, né? Esse trabalho invisível, incrível, né? Que é a cola, né? Que faz as coisas andarem. Então, Então, a Rafaela tem... Parece que eu recebi uma mensagem que eu estou com o microfone no mudo, é isso mesmo? Não estou me escutando? Como é que é? Não, beleza, então tá tudo bem. Bom, então a Rafaela conduziu essa organização desse painel comigo de forma brilhante. Não está aqui hoje para conversar com vocês, mas eu dando os créditos da Rafaela, que também colaborou na outra Python Brasil que teve em Brasília, que a Tânia organizou também, então é uma pessoa super importante aí. E em volta dela o Interleges também, que tem muita história junto com a comunidade Python, né? As pessoas que trabalharam ali, o Jean, Edu, as pessoas de governo aberto, muito importante aí, disseminando software livre, né? Não só na iniciativa privada, como no governo e o trabalho importante da comunidade. Por isso que a gente está aqui hoje, porque a Python Brasil é um evento extraordinariamente diverso, né? A comunidade Python empreende em várias frentes, então tem pessoas trazendo, né, ferramentas de raspagem de dados, de manipulação de dados para jornalistas, o Álvaro, né, o Massanori. A gente tem trabalho de pessoas incríveis das PyLadies, né, fazendo toda essa questão de inclusão nas pequenas cidades do Brasil. A gente tem empreendedores, a gente tem pessoas que montam empresa, a gente tem pessoas que conversam de ciência, de astrofísica. A gente já viu palestra de grandes oceanógrafos também na Python Brasil. Então, é realmente um universo gigantesco. Esse ano é uma semana de evento, então imagina. E a Python Brasil também conversa de democracia, de dados abertos, né? A gente tem essa pauta importante para a nossa sociedade, e tem muitas pessoas com um trabalho extremamente relevante, tentando aí trazer tecnologia, não só Python, né, mas o conhecimento acadêmico, ágil, para dentro do governo, das câmaras legislativas, tornando-as mais transparentes, mais ágeis, mais produtivas, né? Então, a gente convidou algumas pessoas, eu vou apresentá-las vagamente, daqui a pouco a gente vai convidar cada uma delas para se apresentar aqui para vocês, e depois a gente vai começar com o nosso bate-papo. Mas os nossos convidados são o Márcio. O Márcio é diretor executivo do Interleges, CEO do Interleges, vamos dizer assim. O melhor nome é português, né? Python Brasil é diretor executivo. Vice-presidente da Abrige, coordenador
de pós-graduações em Relações Internacionais e Governamentais do Mackenzie, imagino que é São Paulo, depois o Márcio pode até comentar, e mestre em Ação Política, a ESP. O outro convidado também é o Luiz Kimage. Luiz Kimage é um internacionalista e cientista político, fundou e atua de CEO no Bússola Tech, e também, que é uma startup que busca criar e fortalecer comunidades, né? Então tem tudo a ver aí, a gente vai trocar essas figurinhas sobre comunidades aí, para a transformação digital no poder legislativo, então a mesma linha do Interled também, que o Márcio vai se aprofundar, e também desenvolveu o conceito de Legistec, o ecossistema para a transformação digital legislativa. Anteriormente atuou no Google Brasil, onde liderou a criação e dirigiu a equipe de gerenciamento de riscos e compliance na região da América Latina. Participou de projetos de transformação digital no setor público, na unidade de financiamento de projetos prioritários no estado de São Paulo e foi cofundador e coorganizador de uma série de movimentos cívicos com a virada política. Então, aí, história super incrível de controle social aí do Luiz Kimage, que vocês já vão conhecer. E a incrível Maria Vitória Ramos, cofundadora e diretora do Fiquem Sabendo, a grande agência Fiquem Sabendo aí, que tem batido aí na imprensa muito forte nesse ano, ido ao encontro da imprensa, né? Não é batido de encontro à imprensa, não, tem colaborado, né, com a informação pública. Cofundadora e diretora da agência Fiquem Sabendo, agência de dados independente especializada no acesso à informação. Também faz parte das Chicas Poderosas, instituição global que promove liderança feminina na mídia, formada pela Faculdade Casper Libero, foi repórter da Ponte Jornalismo e autora do Indigentes, o Estado que enterra sem avisar. Livro-reportagem escolhido pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABAGE, como um dos melhores trabalhos universitários do ano de 2019 e selecionado para a quarta-feira de Direitos Humanos da Conectas em 2018. Python Brasil, olha esse time incrível de pessoas aí com um trabalho super relevante que a gente vai trazer para conversar com vocês na Python Brasil, e eu espero profundamente que a comunidade Python e nossa comunidade científica e desenvolvedora se aproprie desses temas que tanto o Márcio, o Luiz e a Maria Vitória vão trazer para a gente e colaborem com esses projetos incríveis, né, para que a gente consiga continuar fortalecendo todo o nosso rito democrático aí, com transparência e também apoio aos municípios. Então, eu vou convidar agora, vou convidar cada um deles para se apresentar em 5 minutos, e todos vão falar. Eu vou começar, que eu acho que eu tinha combinado com o Cifaro, mas eu acredito que é o Luiz, que vai ser agora. Então, o Luiz pode entrar, por gentileza, e aí já dá um alô para a galera aí, Luiz. Eu vou botar no mudo aqui. Fala, Mário, vocês me ouvem? Maravilha. Bom, gostaria de dar bom dia à comunidade Python, boa tarde a quem está fora do Brasil. É um pouco estranho a gente estar num evento de comunidade tão forte como o da Python Brasil, de uma forma remota, mas é importante a gente estar fazendo isso hoje para preservar vidas, a gente manter o distanciamento social e só retomar as atividades presenciais quando já tivermos uma consolidação de uma vacina ou de um tratamento para a Covid. Gostaria de agradecer ao Mário Sérgio, ao Márcio Coimbra, a Maria também, os colegas de painel. Um prazer estar aqui hoje falando um pouco sobre a Bússola Tech. E eu acho que tem tudo a ver a gente falar sobre a transformação digital do poder público, especificamente do poder legislativo, no evento como o Python Brasil. Mário, a gente tem que olhar para o poder legislativo como a linha de frente da democracia. E não é mais razoável, não é mais cabível que a gente fique limitado por tomadas de decisões realizadas no passado, por uma série de limitações. A gente tem que pensar e dar prioridade para o poder legislativo e usar esse espaço para a construção de conhecimento coletivo, colaborativo, de fato pensar numa comunidade dentro do Poder Legislativo para a discussão dos desafios locais. E para isso a tecnologia é absolutamente fundamental.
Acho que certamente a gente vai poder falar um pouco mais para frente, mas a bússola, ela vem um pouco, nasce com esse DNA de uma pegada empreendedora que vem do Google, de uma pegada cívica que vem da virada política e desse desejo de querer transformar a nossa vida em sociedade através da tecnologia. Bom, fico à disposição, a gente vai ter certamente um ótimo debate. Bom, é isso. Certamente vou ter espaço para falar mais durante o nosso debate. Com certeza. Obrigado, Luiz. Agora eu vou convidar a Maria Vitória para se apresentar aqui para Python Brasil. Por gentileza, Maria Vitória. Olá, peraí. Eu tô muda? Não, tá todo mundo me ouvindo, né? Maravilha. Tudo bem, gente? É um prazer enorme estar aqui. É uma honra ter sido convidada pelo Mário, que sou fã dele desde o primeiro dia que conheci lá em Florianópolis. E eu não sou programadora, então para mim é muito legal ter sido convidada e poder participar aqui, porque é um mundo que eu admiro, assisto pelas beiradas ali do jornalismo de dados, mas ainda não tive a oportunidade de mergulhar, e com certeza acho que algum de vocês ainda vai me puxar, porque é quase a testemunha de Jeová, né? Eu espero chegar lá. Eu sou Maria Vitória, eu sou diretora e cofundadora da Fiquem Sabendo. A Fiquem Sabendo, ela é uma agência de dados especializada na lei de acesso à informação, e o que a gente faz, eu vou explicar também um pouco melhor na próxima sessão, mas basicamente a gente batalha com o governo para liberar bases de dados e documentos de interesse público e ao mesmo tempo, a gente busca ajudar a formar jornalistas, advogados, cidadãos, programadores, cientistas de dados interessados na transparência pública, para que eles possam navegar todos os caminhos tortuosos do acesso à informação prático de fato, né? Antes da Fiquem Sabendo, eu trabalhava com direitos humanos e violações de direitos humanos por autoridades, né, ou forças de segurança, com a ponto de jornalismo, e escrevi esse livro sobre os indigentes, que é um tema que eu gosto bastante, até posso passar o link depois para vocês, não tem muito a ver aqui, mas é um campo em que os dados são inexistentes, né, o Estado não sabe nem quantas pessoas ele está enterrando por ano como indigente, sem avisar suas famílias. Então, é quase como se qualquer âmbito que eu trabalhei do jornalismo ou da vida, sempre os dados aparecem com um papel fundamental, né? Tanto sendo o principal meio para explicar os problemas ou a sua ausência completa que nos incapacita de lidar de fato com os problemas sociais, né? Eu não sei se a gente já fala do tema, mas enfim, a Fiquem Sabendo tende a trabalhar mais na sua fundação com o Léo Arcoverde aqui em São Paulo. O Léo focava muito em dados municipais da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo. Depois, com a construção da agência e da nossa equipe, a gente passou a focar mais em temas de âmbito nacional, ou então em temas que são estaduais e municipais, mas que a gente consiga construir um mapa nacional desses dados territorializados. E aí acho que a gente vai poder conversar melhor ao longo da apresentação aqui, quais são os desafios e quais são as coisas boas que podem estar vindo aí para os dados municipais, né? Muito bom, Maria Vitória, muito obrigado. E agora, para completar a nossa mesa, o Márcio, nosso diretor executivo do Interleges, pode se juntar a nós. Bom dia, Márcio. Fique à vontade para se apresentar. Bom dia, Mário Sérgio. Bom dia, Luiz. Já meu querido amigo de outros encontros virtuais, né? Desde o início dessa pandemia, né? E um prazer estar aqui também com a Maria Vitória. Uma honra para mim muito grande estar aqui com todos vocês. Estar com a comunidade Python aqui. Queria agradecer também o empenho do meu coordenador da tecnologia de informação, Kenny Vilela, que está sempre junto dessas iniciativas e que vem falando há muito tempo para a gente da importância desse evento, né? Então, para mim, é muito importante estar aqui com todos vocês. Então, queria registrar a satisfação de estar aqui, participar desse evento que eu considero super necessário para o presente e para o futuro do nosso país.
né? Então, aqui quero saudar o Mário Sérgio, da Python, que é o organizador do maior evento sobre linguagem de programação Python do Brasil e da América Latina. Eu ocupo a diretoria executiva do Interleges há quase 2 anos, o que para mim é um motivo de muito orgulho. O Interleges ele foi criado pelo Senado Federal tem 23 anos e ele busca integrar o legislativo brasileiro. E para isso a gente trabalha com o que há de mais moderno e avançado em termos de tecnologia. Essa expertise ela não poderia ficar restrita a Brasília, né? Juntamente, por isso que a nossa missão é levar essas ferramentas também para assembleias legislativas, câmaras municipais de todo o país, sempre de forma gratuita. Então, isso é muito importante para nós, porque já tivemos aí notícias de golpes no Brasil inteiro, de pessoas tentando vender os produtos do Interleges, né? Então, é sempre bom a gente frisar que todos os produtos do Interleges, eles são entregues de forma gratuita. A gente faz isso porque acredita que a tecnologia tem poder de encurtar as distâncias, aproximando as pessoas e fortalecendo as instituições. Especialmente agora em tempos de pandemia, eu acho que finalmente as pessoas se deram conta disso, né? Ao disseminar o conhecimento e a transferir a tecnologia aos parlamentos, o Interleges contribui também para o fortalecimento da democracia, o que é algo que, para mim, tem um valor muito especial, porque na medida que a gente oferece condições para que desempenhem com eficiência e transparência as atividades administrativas e legislativas, nós conseguimos facilitar o acesso dos cidadãos ao trabalho realizado pelos parlamentos. Eu estou muito feliz, então, por estar aqui hoje, trazendo o Interleges novamente para essa integração em reunião das comunidades que trabalham com a linguagem Python que utilizamos no desenvolvimento de todos os nossos produtos do Interleges. O nosso maior desafio é conseguir levar essa tecnologia e modernização para as casas legislativas. São 5.570 municípios brasileiros. Hoje nós atendemos mais da metade dos municípios, mas ainda há muito trabalho a ser feito. E apesar da gente contar com profissionais super talentosos que trabalham com a gente, que são super experientes em tecnologia, nós não temos capacidade para desenvolver novos produtos a todo momento, dar suporte, oferecer melhorias para as casas, para todas as casas do Brasil simultaneamente. Então, para isso, nós pretendemos contar com a parceria das comunidades que aqui estão e também daquelas que fazem parte do corpo funcional das assembleias legislativas e câmaras municipais e possuem conhecimento em Python. Eu espero que a integração das nossas experiências e do nosso conhecimento seja profícua e duradoura. Queria agradecer mais uma vez aqui o Mário Sérgio e a honra de estar aqui do lado da Maria Vitória, do Luiz e sua, Mário Sérgio. Para mim é uma honra estar aqui falando com todos que estão no Brasil e também no exterior. Muito obrigado, Márcio Coimbra. Bom, foi muito bom você ter lembrado do Kenny também, não citei ele no início, ele ajudou bastante a gente a desenhar esse painel, e também a Ana Dulce, né, que é a organizadora da Python Brasil, que abriu também o espaço, esse ano ela está conduzindo os trabalhos, né, e a gente ficou nesse painel aqui. Bom, eu só vou pedir uma coisa para vocês, tanto Márcio, Luiz e Maria Vitória, porque a gente tem pessoas... a gente, na Python Brasil, a gente tenta fazer uma comunicação mais inclusiva possível, né? Então, por exemplo, nos keynotes a gente tem intérprete de Libras, e aqui a gente está se apresentando para pessoas que às vezes não conseguem visualizar a gente, né? Por diversos motivos. Então, eu me apresentei, por exemplo, como um homem pardo de barba aqui, visual, vocês podem, quando vocês se sentirem mais confortáveis aí, se apresentar só para o nosso público, mas podem fazer isso aí no momento que vocês forem responder as perguntas. Bom, para contextualizar todo mundo, a gente vai iniciar uma primeira parte agora para trazer os projetos, né, que vocês estão inseridos. Eu vou começar com o Luiz Kimadi. Eu gostei na sua biografia quando você apresentou, principalmente o Legistec, essa coisa de comunidade, né? E eu queria que você trouxesse para os nossos participantes da Python Brasil, que é o Bússola Tech, né? Os objetivos, enfim, e o que é essa questão de ter um ecossistema de comunidade ali no Legistec, né?
para ver se a gente consegue criar um link com a comunidade Python, como é que as pessoas podem fazer parte disso. Fique à vontade para dissertar sobre isso. Obrigado, Mário Sérgio. É muito bom estar compartilhando a mesa aqui com o Márcio Coimbra, um grande parceiro, um amigo, com a Maria Vitória Ramos também, que eu tenho o prazer de conhecer agora. E te respondendo agora, o que é a Bússola Tech? Até contando um pouco da história, eu gosto de contar histórias. A Bússola Tech nasceu com outro nome, era Bússola Eleitoral. E nas últimas eleições, nós usamos uma plataforma de visualização de dados para ajudar o eleitorado a encontrar suas candidaturas nas eleições proporcionais, mostrando no mapa posicional dinâmico quais candidaturas eram mais próximas ou mais distantes, de uma forma absolutamente apartidária, cujo único objetivo era mostrar quais eram essas candidaturas e qualificar o voto através da informação. Acabando esse projeto, nós pensamos como podemos acompanhar o trabalho dessas candidaturas que foram eleitas. E a gente se viu num grande desafio. As casas legislativas no Brasil hoje ainda têm uma dificuldade muito grande na disponibilização de alguns tipos de dados. Mesmo a própria Câmara dos Deputados, que tem uma expertise que eu diria que é uma liderança global hoje nessa área de disponibilização de dados, de Open Data, ela ainda assim tinha alguns dados que nós não conseguíamos obter. Por causa disso, a gente pensou, como que a gente pode trabalhar com o servidor da Casa Legislativa, que é aquela pessoa que tem um profundo domínio sobre os processos informacionais dentro da Casa e que domina o processo legislativo. Para aquelas pessoas que nos acompanham, que não são da área, o que é o processo legislativo de uma forma muito simples? É a regra do jogo, é dizer como o jogo vai ser jogado do começo ao final e como que cada um dos jogadores pode se comportar em determinadas etapas. Então, o servidor que representa a casa, ele entende esse processo como poucos. Então, a gente pensou, como que a gente pode trabalhar com esse servidor, não para querer ensiná-lo o processo legislativo ou a dinâmica política da casa, mas como que a gente pode trabalhar com esse servidor, com essa servidora, para que eles compartilhem o seu conhecimento em prol da transformação digital da Casa Legislativa. E aqui a gente divide isso em algumas vertentes, que é a digitalização dos processos. A gente está falando desde o processo legislativo, que é o processo de formular leis, até os processos administrativos, então, aqueles processos que ocorrem em toda a repartição pública. Então, como que a gente pode, primeiro, digitalizar, ou seja, escanear o documento mesmo, depois você passar para um processo de transformação digital dos processos internos da casa, de uma forma que você não precise mais gerar esses tipos de documento. Depois você pensar como você, de fato, cria processos integrados de uma forma que facilite a vida do usuário, seja ele interno ou externo, aí entrando num conceito, numa vertente de digitalização. Uma segunda vertente, que depende dessa primeira, é a transparência. E aí a gente fala da disponibilização de uma informação, mesmo que de uma forma ainda não adequada, mas que se disponibiliza a informação. Depois a gente pensar numa melhoria da qualidade da informação que está sendo disponibilizada, inclusive pensando em premissas de UX, ou experiência do usuário. E depois a gente pensar numa padronização das informações que estão sendo disponibilizadas, tanto dentro da própria Casa Legislativa, quanto entre as casas legislativas. Certamente a gente vai ouvir com muita propriedade o Márcio falando, hoje o Brasil tem 5.568 câmaras municipais. É uma diversidade muito grande de realidades políticas, de processos que a gente tem que lidar no dia a dia. Uma terceira vertente, a gente fala da participação. Como que a participação dentro do processo legislativo não apenas serve um interesse cívico da população de participar da vida pública, mas como que essa participação qualifica o processo de tomada de decisão e como que é possível fazer isso usando a tecnologia. Dou um exemplo concreto agora. Durante a pandemia, audiências públicas que ocorrem de maneira virtual. Plataformas como a própria plataforma do Senado Federal, como o E-Cidadania, que permite que as pessoas deem ideias legislativas. E aí, pensando de uma forma transversal a todos esses pontos que eu falei, como que a gente pode usar a inteligência artificial para apoiar esses processos dentro da casa.
Obviamente, a gente não está pensando como fazer uma aplicação top-down de todas essas vertentes que eu acabei de explicar. A gente tem que pensar como que a gente constrói uma necessidade, um conhecimento dentro dessa comunidade de servidores para que eles implementem essas ferramentas a partir das suas necessidades. Cada casa legislativa vai ter uma necessidade diferente. Se eu falar a Câmara Municipal de São Paulo, a realidade dela é muito diferente da Câmara Municipal de Guaratinguetá, que é a minha cidade, e tem apenas 100 mil habitantes, e que é muito diferente de uma Câmara Municipal de Belém do Piauí, que é uma cidade que tem cerca de 3 mil habitantes. Então, a gente tem que pensar nas necessidades que essas casas têm e como que a tecnologia pode atender isso. E esse ecossistema de Legistec vem exatamente para isso. Muito nos incomodava a gente ver um ecossistema muito bem estabelecido para o Poder Executivo, popularmente conhecido como GovTech, com investidores, startups, acadêmicos, a sociedade civil falando a respeito de como construir um poder público, um poder executivo mais moderno, mais pronto para o digital, e não vermos isso para o Poder Legislativo. O Poder Legislativo, e aqui eu saldo uma iniciativa muito importante, inclusive do Interleges, o Poder Legislativo tem que assumir o seu protagonismo como um poder independente, aquele poder que é responsável por uma representação plural da sociedade. Dou um exemplo aqui que eu gostaria de saudar o Interleges, que é, por exemplo, criar o domínio .leg. As casas legislativas antes do Interleges usavam o domínio .gov. Eu falo, gente, não é razoável, entende? O Poder Legislativo é um poder independente, ele não depende do Poder Executivo. Obviamente tem que ter uma relação harmônica, mas como que a gente pensa, olhando para o Poder Legislativo, como que a gente pode passar por um processo de transformação digital? O poder público sozinho não vai conseguir fazer isso. A gente precisa da comunidade como a comunidade de Python, a gente precisa das startups, a gente precisa dos investidores trabalhando junto, como foi feito no Poder Executivo, mas pensando nos desafios do Poder Legislativo e pensando nas peculiaridades que esse poder tem. Então, gostaria de deixar essas considerações e ouvir os colegas agora. Muito obrigado, Luiz. Eu só ia pedir, eu acho que, Márcio, talvez o seu microfone tenha ficado ativado, aí quando outra pessoa estiver falando, às vezes pode dar um ruído. Aí, quando não estiver falando, a gente desliga os outros. Muito importante, eu acho que o que o Luiz trouxe aí, dessa independência do legislativo ali, refletindo nas tomadas de decisões técnicas, né? E aí ele falou do uso ali também de inteligência artificial, né, para automatizar algumas coisas dessas. E a realidade que a gente precisa entender é que, até nesse momento aí de crise fiscal, né, que acontece, a gente não precisa entrar nos méritos, né, de como a gente chegou até aqui, mas é que vai acontecer um certo enxugamento aí no serviço público de pessoas. Talvez a tecnologia vai ter que ser uma aliada aí, então, importante para automatizar algumas coisas, né, então... eu acho que tem um ativo muito importante aí para a comunidade ficar de olho. Maria Vitória, o Luiz apresentou também ali o Bússola Tech e o Legistec. Eu queria te perguntar agora também, né, você já deu a introdução do Fiquem Sabendo, mas, por exemplo, esse ano a gente viu o Fiquem Sabendo aí, trazendo muitas coisas de dados de pensão, que deram um bafafá na mídia, militares, né? E aí eu queria te perguntar, né, dado esse nome sugestivo aí da agência Fiquem Sabendo, qual é a missão de vocês, qual o objetivo do Fiquem Sabendo? Tem essa sinergia com comunidade também, de trazer a galera? Conta aí pra gente. Olha, eu tenho aqui um PowerPoint que eu vou compartilhar com vocês, porque me deixa mais organizada. A gente tem muitos braços paralelos e às vezes eu acabo me perdendo, mas só para você comentar a questão dos pensionistas, na verdade é o seguinte, a Fiquem Sabendo protocolou uma denúncia no TCU há 3 anos atrás para obrigar o Poder Público Executivo Federal a publicar os dados a quem e quanto, desde quando eles estavam pagando pensão para todos os pensionistas vinculados a servidores do Executivo Federal. Depois de 3 anos, essa denúncia foi acatada por unanimidade no tribunal, e no fim do ano passado. No início desse ano, eles disponibilizaram
2 meses de dados referentes aos civis, e agora, no meio do ano, a gente conseguiu 27 anos de dados de pagamentos de pensão. As pensões eram pagas desde pelo menos 1900, sem nenhuma transparência de o que, para quem, com qual fundamento jurídico. E a gente segue aguardando os militares. Isso estava prometido para o final de agosto, final de setembro, final de outubro, e agora já sabemos que antes do final de novembro não vai sair. Então, a gente precisa pressionar para que se publiquem também as pensões dos servidores vinculados ao Ministério da Defesa, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Share screen. Beleza. Vocês estão vendo minha tela? Espero que não tenha nada errado. Vocês estão vendo? Ah, tá. Ok. Deixa eu entrar no modo presente aqui, então. Gente, eu não tô vendo vocês, então se vocês tiverem que fazer um sinal, abre o microfone, tá? Por favor. Então, fiquem sabendo, a gente tem como missão difundir o acesso à informação e as ferramentas de transparência pública para promover a fiscalização do poder público pelo cidadão como o nosso público final último, fortalecendo a democracia participativa, né? A gente criou recentemente uma visão um pouco ambiciosa, mas basicamente a gente quer conseguir democratizar o uso da Lei de Acesso à Informação e dos dados abertos no Brasil até 2030, e a gente tem como valor a transparência, a ética e o uso de tecnologias para o engajamento cívico, que eu acho que é uma coisa que os dois panelistas aqui vão falar bastante também, né? Nosso site tem hoje mais de 600 reportagens inéditas publicadas com dados obtidos via LAI, e a gente tem todas as editorias, segurança, saúde, mobilidade, meio ambiente, porque o que une o nosso conteúdo é a forma de obtenção dos dados e não a temática em si. Uma coisa que a gente sempre faz, e que eu acho que quem está aqui gosta bastante, a gente linka tudo e coloca não só a íntegra dos dados que foram enviados pelo governo, como o link para o documento original, para que qualquer um possa checar. E a gente sempre busca embedar as tabelas no site para que isso possa ser pesquisável pelo Google também. Com isso, a maioria das vezes, a gente tenta buscar o detalhamento dos dados a nível nacional na esfera municipal. Porque o que a gente viu, e foi uma surpresa muito legal, é que com a nossa newsletter a gente conseguiu chegar muito no jornalismo local, nos pequenos veículos espalhados pelo Brasil. E aí, quando a gente coloca uma base de dados sobre a taxa de cesáreas por município, eu permito que um município no interior de Roraima coloque a sua própria cidade na manchete, né? E não e não como é normalmente via agência de notícia, onde São Paulo ou Rio acaba sendo o eixo principal que puxa as notícias, né? Nós temos uma newsletter que é a Don't Lie to Me. Eu estou até aqui com a camiseta que o Mário tem igual também. A Don't Lie to Me, ela é quinzenal, gratuita, e a gente envia tanto bases de dados inéditas, que a gente acredita que possam dar repercussão e informar a população, quanto tutoriais para que cidadãos, jornalistas, pesquisadores possam fazer o que a gente fez para uma região ou para uma cidade, para que isso possa ser reproduzido em todas as cidades, por quem quiser, né? A nossa rede na Don't Lie to Me hoje ela é composta majoritariamente por jornalistas, mas temos muitos advogados, servidores públicos, professores e estudantes e programadores e cientistas de dados, que são aqui a nossa audiência de hoje. A gente acabou conseguindo pautar muitas vezes a grande mídia a partir dessa liberação de documentos e dados inéditos, e o que eu acho que é legal, daqui a pouco eu vou mostrar a nossa equipe, ela é majoritariamente formada por jornalistas que atuam ou atuavam no front, né, produzindo notícias, então a gente tem uma pegada muito prática com relação à lei de acesso e nossos tutoriais e tal, para quem está na correria e precisa acessar informações
de uma perspectiva prática mesmo. Temos aí algumas coisas na TV. A gente, esse ano, fizemos uma parceria grande com o Yahoo Brasil, onde a gente publica uma série de reportagens, principalmente sobre as eleições municipais. Então, tem bastante dado, quem tiver a fim de procurar. Enfim, a gente levantou a primeira lista de ex-fichas sujas que estão voltando para as eleições municipais esse ano, porque a inegibilidade, o prazo de inegibilidade desde da ficha limpa agora para os primeiros condenados já acabou, então eles podem voltar ao pleito. Em breve a gente vai soltar a lista final das candidaturas fichas sujas por município, né? A gente estava trabalhando com os possíveis e depois com o adiamento da eleição entraram mais alguns fichas sujas e daqui a pouco a gente vai cruzar com todos os 5 mil municípios e liberar a lista final. A gente também tem uma parceria muito legal com a Transparência Brasil e com a Abrage, no âmbito do Achados e Pedidos, que é um projeto muito bacana que busca reunir pedidos de acesso à informação e suas respostas e anexos de estados e municípios num único repositório, assim como a CGU faz com consulta SIC para os dados para os pedidos federais, né? E aí, dentro do projeto Achados e Pedidos, a gente criou um monitor de dados socioambientais, que é para olhar justamente para... Deveria ser monitorar os atuais dados, mas confirmar basicamente a inexistência de dados dessa área e começar a ir atrás de provocar as agências, a FUNAI, a Fundação Cultural Palmares, que realmente estão muito para trás, mesmo comparado, enfim, com outros órgãos fracos. Se eu estiver passando do tempo, me avisa, Mário, eu tô correndo aqui. Com o International Center for Journalists, a gente criou esse ano também uma ponte entre o acesso à informação no Brasil e nos Estados Unidos. Lá a lei chama FOIA, né? E tem mais de 60 anos. Então, a gente criou esse espaço para troca. Eu convido todo mundo a entrar no YouTube da Fiquem Sabendo. A gente entrevistou 3 grandes especialistas americanos e legendamos essas entrevistas. E entrevistamos 3 grandes especialistas brasileiros, entre eles a Fernanda Campanucci, que é presidente da Open, né? E ela fala justamente sobre a reforma da lei para municípios. Então, quem quiser dar uma olhada lá. E uma coisa muito legal que a gente percebe vendo essa série é que o Brasil chegou super atrasado, né, assim, na festa da Lei de Acesso à Informação. A gente é o 13º na América Latina, 90º no mundo. Ela tem menos de 10 anos, mas isso também veio com uma série de vantagens, que é, por exemplo, o fundamento digital que embasa a nossa lei de acesso, né? Vocês assistindo essas séries vão ver como nos Estados Unidos a principal forma de obtenção de dados ainda é com carta. Existem muitas taxas e os documentos são, em sua grande maioria, em papel. O Michael Morris conta, inclusive, que as agências, quando querem guardar um e-mail por mais tempo, eles imprimem esse e-mail num papel e guardam numa pasta. Então, a gratuidade universal, praticamente universal, a gente tem ali o caso da Serenata de Amor, mas a gratuidade praticamente universal da Lei de Acesso à Informação brasileira e o caráter já bastante digital do governo, eu sei que os nossos colegas trabalham com o desafio de digitalizar, principalmente o legislativo, mas o Brasil, quando a gente compara com os Estados Unidos, já está muito à frente no processo de digitalização do poder público executivo, pelo menos, né? Além de tudo isso, a gente está sempre batalhando por mais acesso à informação. Então, aqui detalhe um pouco mais a questão dos pensionistas, mas basicamente eram 500 bilhões de reais que iam embora em 6 anos e a gente não sabia para quem, da onde, nem por quê. E agora a gente tem esse acesso. A base de pensionistas rendeu dezenas de reportagens por toda a mídia tradicional e alternativa e complementar, independente. A gente também tem o projeto Sem Sigilo, que basicamente é o seguinte, a lei, ela define que não existe mais o sigilo infinito, né? Você pode colocar uma informação sobre o sigilo por 5, 15 ou 25 anos. E aí, como a nossa lei vai fazer 10 anos agora, a gente tem aí alguns anos de documentos com o selo mais baixo de sigilo que já deveriam ser públicos. Mas o que a gente descobriu, com uma rede de 10 voluntários pelo Brasil,
é que os órgãos de segurança, Ministério de Relações Exteriores e Ciência e Tecnologia criaram diversas questões internas para bloquear esse acesso, e hoje o documento, mesmo depois do fim dos prazos de sigilo, ele não é público. A Marinha, a gente estava fazendo um levantamento e eles pediram para a gente pedir de 15 em 15 documentos. E aí, se a gente considerasse os documentos que a Marinha colocou em sigilo por 2 anos, levaria 93 anos para a gente ter acesso a esses documentos depois. Para finalizar, nós somos indicados pela Controladoria Geral da União como uma iniciativa fundamental para a transparência do Brasil, e fomos convidados a integrar um grupo de trabalho que está orientando a nova política nacional de dados abertos. Acho que eu já falei tudo do que está aqui. Além disso, a gente trabalha muito com formação, né? Tanto com tutoriais pela newsletter, no site, quanto fazendo treinamentos, workshops, palestras, guias e vídeos para explicar. E eu finalizo só mostrando que a nossa equipe, acho que até o Mário não viu isso ainda, mas a gente começou com o fundador Léo Arcoverde, depois nós nos juntamos para criar a agência. Éramos em 5 pessoas e agora nós estamos em 11 pessoas já com repórter, pesquisador, estagiário. Então é muito legal ver a nossa equipe crescendo, e a gente acredita que o acesso à informação combinado com a revelação para a sociedade, porque o dado pelo dado, ou dado numa plataforma que ninguém vê, não gera nada. Mas se você combinar esses dois, a gente pode ter uma ação do poder público. E aí eu convido todo mundo a assinar a newsletter e apoiar a gente no Catarse, quem puder. Espero não ter pegado meu tempo aí demais, gente. Incrível, Maria Vitória. Parabéns pelo trabalho de vocês e obrigado, inclusive. Obrigada. Então tem tudo a ver, né? Se vocês entenderem a linha ali que o Luiz trouxe, né? Essa questão da modernização, principalmente das casas legislativas, o desafio do enorme Brasil. E a gente tem que entender que, se não tiver uma modernização de todas as esferas, né, do judiciário, legislativo e executivo, a gente não vai ter acesso a dado, porque não vai ter times de TI, não vai ter sistemas com dado livre desde a origem, né? Então, agora eu vou até convidar o Márcio para a gente seguir nessa linha e a gente mostrar também alguns números do Interled, se possível, Márcio, mas assim, dentro desse contexto de levar todos esses softwares, né, que inclusive, pelo que eu sei, eu acho que quase todos os produtos do Interled usam Python, né, e são software livre, estão todos disponíveis para a comunidade contribuir. Mas qual é a relação do Interled, Márcio, com a comunidade? Qual o potencial que a comunidade pode ajudar o Interled a levar esses produtos para as câmaras legislativas de pequenos municípios que não têm recursos? E se você tem também um número da abrangência de vocês, quantas casas hoje rodam produtos do Interled? Obrigado pela pergunta, Mário Sérgio. Primeiro, queria aqui saudar a Maria Vitória pelo trabalho que ela está fazendo, que eu considero essencial. Eu, quando trabalhava nas Nações Unidas, fui responsável por monitorar o governo brasileiro na implementação da lei, há 9 anos atrás, né? Então, é uma coisa que eu conheço de perto, os primeiros passos, né? Trabalhamos junto com a CGU, para ver como isso estava sendo implementado no Brasil, com entrevistas, tanto na Casa Civil, quanto com os ministros, para ver os primeiros passos da implementação da lei, né? A gente sabe que a democracia, ela depende de informação livre, né? E hoje a gente vive no Brasil um período de limitação de acesso à informação por esse governo. Então, é uma coisa que a gente precisa estar batalhando sempre, porque governos que dizem batalhar pela liberdade não necessariamente sempre o fazem, né? E a gente precisa estar sempre batalhando por novos instrumentos de transparência, porque a transparência é aquilo que se torna fundamental para a existência da democracia, porque não existe democracia sem transparência, não existe democracia sem a transparência que nos dá a liberdade de avaliar, a liberdade de decidir, a liberdade de ter informação. Nós temos que lembrar que o cidadão que paga os impostos,
ele tem o direito de saber como esse imposto está sendo aplicado, como o seu dinheiro está sendo usado, para onde ele está indo, né? E que em raríssimas exceções de segurança nacional, em casos muito restritos, a gente pode, durante um certo tempo, por segurança, limitar o acesso à informação, mas somente nesses casos. Fora isso, a gente sabe que pensões, como ela está falando muito bem, não são casos que mereçam estar escondidos, nem nenhuma outra informação. O Brasil não tem hoje graves situações de segurança nacional que possam limitar o acesso à informação. Portanto, o acesso à informação em um estado grande que cobra impostos altíssimos e tem tantos gastos, é preciso cada vez mais ser monitorado, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. A gente sabe disso, a gente precisa que o cidadão tenha disponibilidade para fazer a vigilância. E, portanto, esses trabalhos que são feitos, como o da Maria Vitória, são essenciais para o sustentáculo da democracia brasileira. E também atentar que, como eu trabalho com municípios, eu vejo a importância que a gente enxerga esse trabalho dela, muitas vezes no nível federal, né? Quando a gente chega em municípios muito pequenos, e o Interlegis vai para municípios que a gente chega, por muitas vezes, só de barco, né? Como é que a gente vai forçar a transparência nesses lugares, né? Essas pessoas têm que ter uma cultura democrática que não tem no Brasil. Infelizmente, a nossa cultura ainda é de um regime de exceção. É a cultura de você não dar acesso à informação, de você não prestar contas à população. Isso precisa mudar. A gente não pode ser uma democracia só no papel. A gente precisa ser uma democracia em atos todos os nossos dias. Então, pegando esse gancho dos municípios, a tecnologia ela é essencial e fundamental para isso. A evolução da tecnologia provocou mudanças importantes também na atuação da administração pública e na forma de pensar as políticas públicas, né? O emprego de novas ferramentas de gestão mais modernas, elas para nós têm sido essenciais para que os governos possam gerar mais qualidade de vida para os cidadãos e atender as demandas constantes por serviços mais eficazes e eficientes, como a transparência, que eu já falei, e a prestação de contas à população, que eu considero muito importante. Nessa linha que eu vejo o trabalho do Interlegis como essencial e indispensável, e foi um dos motivos pelos quais eu aceitei o convite para dirigir o Interlegis durante esses 2 anos. Porque ele é importante tanto para o Poder Legislativo Central, tanto para o Senado, como também para as cidades e para os municípios. Então, uma das coisas que eu fiz logo que eu assumi o Interlegis, eu comecei a visitar diversos locais onde eu via que nós tínhamos maior dificuldade. Então, eu visitei todos os estados da região norte, fui nas cidades mais pequenas, nas cidades menores, desculpa, fui também em alguns estados do Nordeste, no interior, e descobri coisas espetaculares. Por exemplo, nós temos no Piauí, a Assembleia Legislativa do Piauí acabou criando um Interlegis local. Então, portanto, isso nos facilita muito a vida. Por quê? Porque eles conseguem estar mais perto dos municípios e nós conseguimos dar um maior suporte à Teresina. Então, nós damos um suporte à Assembleia Legislativa em Teresina e esse Interlegis local organizado pela Assembleia Legislativa de Teresina, ele consegue chegar aos menores municípios do Piauí. Então, algo que facilita o nosso trabalho enormemente. Então, eu tive em vários estados e que vi iniciativas muito interessantes que a gente começa a replicar agora em outros locais e incentiva que isso acontece em outros municípios também, né? Nós precisamos otimizar, simplificar e reduzir custos, que são as palavras de ordem que a gente tem no mundo globalizado, e especialmente em função de estar usando ferramentas digitais. Por isso, acompanhar o ritmo acelerado de transformação e evolução proporcionados pela tecnologia e inovação é imperativo para o gestor público na nossa visão, nas esferas federal, estadual e municipal, para cumprir o papel de suprir essas carências
da população. Então, o Interleges, como eu falei, ele já está há 23 anos andando e levando modernidade e oferecendo condições para que as casas legislativas desempenhem com eficiência e transparência as atividades administrativas e legislativas. As ferramentas tecnológicas desenvolvidas e disponibilizadas pelo Interleges para as câmaras municipais e assembleias possibilitam, entre outras facilidades, como a criação de portais da internet, armazenamento de sistemas de dados, a identificação .leg, que o Luiz falou, nos endereços eletrônicos, e a automatização de todo o processo legislativo. Atualmente, 4.526, Mário Sérgio, dos 5.570 municípios brasileiros possuem convênio conosco no Interleges. É importante frisar que também dois parlamentos estrangeiros, Timor-Leste e Guiné-Bissau, também são nossos clientes. Nós temos todo o parlamento desses países hospedado conosco dentro do Interleges. Então, agora, por exemplo, nesse momento de pandemia, que nós desenvolvemos uma ferramenta, que é o SAPLR, para que a democracia, as sessões legislativas, não parasse nas câmaras municipais do Brasil, nós conseguimos levar também o funcionamento a câmaras estrangeiras, como, por exemplo, o Timor-Leste fez treinamento conosco e o parlamento do país continuou aberto durante a pandemia por obra única e exclusiva aqui do nosso pessoal do Interleges, que treinou o parlamento de Timor-Leste para uma ferramenta que conseguisse deixar a democracia do Brasil, do Timor-Leste em funcionamento, usando as ferramentas que a gente tem no Brasil. Então, eu achei isso muito interessante, muito bacana. Imagino o que significa para uma casa legislativa de um pequeno município brasileiro, com recursos escassos e pouca mão de obra qualificada, ser beneficiada com as soluções modernas, econômicas, eficientes e sustentáveis que vão possibilitar a melhoria do atendimento à comunidade. Imaginem numa democracia que está começando, como no Timor-Leste, né? Uma democracia jovem, que tem aí por volta de 20 anos. Né? É muito gratificante para nós sabermos que nós somos parte desse processo. Para citar um exemplo hoje, mais de 1.200 municípios utilizam o SAPL, que é o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, que possibilita o processo de votação com painel eletrônico, disponibiliza o registro da ordem do dia e das propostas legislativas com os nomes dos autores e relatores, a lista de presença, inscrição de oradores e formulação de questões de ordem e a compilação de normas jurídicas. Aqui vale a pena a gente ressaltar que o Senado Federal desenvolveu um sistema de deliberação remota chamado SDR, que não é desenvolvido pelo Interleges, porque o Senado Federal não usa as ferramentas do Interleges, porque eles não rodam na mesma linguagem. O Senado Federal tem uma outra ferramenta que ele usa, e nós acabamos desenvolvendo uma ferramenta que vai para todos os municípios brasileiros e para as assembleias legislativas que usam o SABL. Né? Então, uma das pessoas que trabalha juntamente conosco, que desenvolveu e conseguiu levar isso para as câmaras legislativas, os CESOSTRES, ele falou, mas Márcio, a gente tem uma ferramenta que é o SAPL, que a gente pode claramente conseguir fazer com que as câmaras continuem trabalhando. E, por intermédio dessa iniciativa dele, a gente conseguiu fazer com que as câmaras funcionassem, levando uma parte remota para o SAPL. Possibilita, então, o acesso e o processo de votação com painel eletrônico, como eu falei, que disponibiliza a ordem do dia e das propostas legislativas com os nomes, autores, relatores, lista de presença, inscrição de oradores, formulação de questões de ordem, compilação de normas jurídicas. Essa expertise que compartilhamos também tem servido de incentivo para que muitas casas legislativas aprimorem os nossos produtos e desenvolvam novas ferramentas tecnológicas. É o exemplo da Câmara Municipal, por exemplo, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que desenvolveu e implementou o Sistema de Apoio à Atividade Parlamentar, SAAP, para gerenciar contatos e processos nos gabinetes dos vereadores,
tecnologia que utiliza também a linguagem Python. Só para citar mais um exemplo, a Câmara Municipal de Itapoá, em Santa Catarina, aperfeiçoou o nosso SAPL com a criação do Processo Legislativo Eletrônico com Assinatura Digital, ICP Brasil. O certificado digital permite a identificação segura do autor de uma mensagem e de processos legislativos por meio eletrônico, com validade jurídica estabelecida de acordo com a legislação em vigor. O uso da assinatura digital, nesse caso, ela garante ainda maior eficiência administrativa e redução de custos, pois evita a utilização de papel e estabelece a prática da sustentabilidade na gestão pública. Eu poderia citar também outros exemplos, como o impacto que o Interleges tem tido, que tem sido extremamente positivo nos municípios, mas vamos ficar com essas duas que eu passei para não me alongar muito na resposta. Antes de encerrar, eu quero ressaltar a importância da integração do Interleges com as comunidades para aperfeiçoar os produtos existentes e para a criação e implementação de novas ferramentas. A gente sabe que é muito gratificante para nós quando o município, a Câmara Legislativa, ela vai além. Ela pega o produto do Interleges e ela cria novos caminhos e novos mecanismos para fazer com que isso funcione de acordo com as regras que eles têm locais, de acordo com os padrões de compliance que eles possuem. Então, e eu acredito que isso tudo dá maior transparência. Maior transparência é tudo aquilo que a gente precisa para uma democracia mais vibrante, para uma democracia ativa e para uma democracia eficiente, que efetivamente consiga entregar aquilo que o cidadão mais deseja, que é confiabilidade no sistema político brasileiro. Incrível, Márcio, obrigado. Eu notei algumas coisas bem legais na sua fala. A primeira é que eu achei incrível essa exportação, né, do sistema para o Timor-Leste. E eu gosto de pontuar na comunidade Python, Márcio, porque a comunidade Python é uma comunidade muito diversa. A gente tem um público, não é um evento só de programadores, né? A gente tem uma gama diversa de pessoas, e ver você, por exemplo, liderando o Interleges, eu imagino que essa coisa do Timor-Leste, que é uma democracia nova, eu acho que veio muito também do seu perfil, que você tem uma base acadêmica muito forte em relações internacionais, né? Então, olha o poder da diversidade, né? Você foi liderar uma secretaria dentro do Senado e trouxe essa habilidade e está contribuindo com outras democracias. Então, eu queria pontuar isso que eu achei incrível, tá? Na história de vocês, é muito, muito incrível mesmo. E também a magia do open source, né? O Brasil é gigantesco, ele falou da região sul, Santa Catarina, a gente tem as regiões ribeirinhas que você citou também, cada um com a realidade, né? Olha só que legal ter um produto que você consegue customizar, adaptar para a sua realidade, né? Então, eu acho que é um caminho super legal. O Interleges prova como o governo pode ter um investimento muito eficiente em open source, não que não deva comprar software proprietário, não estou falando isso, cada caso é um caso, mas em algumas questões a gente pode ter um modelo de negócio muito bom. Agora a gente pode falar um pouco, assim, porque uma coisa que é muito latente na nossa vida agora, que é impossível evitar, é a questão da pandemia. A Python Brasil está aqui online, a gente gosta de ficar junto lá, abraçado, ir para o bar e tudo, e agora a gente está aqui. E afetou o trabalho de todos vocês aqui que estão com a gente, teve o trabalho afetado. Antes de eu iniciar, eu só queria pedir para que a gente tivesse uma agilidade nas respostas, só para dar tempo também da gente ter umas perguntas do público ali no final, tá? Luiz Quimares, vamos voltar a falar com você agora de novo. Você acha, ou você percebeu, né, que a pandemia atrapalhou os avanços de iniciativas que modernizam as casas legislativas ou não? Essa minha pergunta está equivocada, na verdade acelerou. O que você conta aí para a gente? Obrigado, Mário Sérgio, pela excelente pergunta. Eu vou tentar compartilhar a minha tela, só um instante que eu estou num computador emprestado, gente. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, Luiz, estamos vendo sua tela. Deixa eu pular tudo isso aqui. Bom, primeiro, acho que é importante a gente ter uma dimensão do tamanho do Brasil e o desafio que a gente tem hoje, mesmo quando a gente fala da deliberação remota, que é um pouco do que o Márcio já pincelou.
a grande maioria das câmaras municipais hoje no Brasil são de pequeno porte. O menor número possível de uma Câmara Municipal que ela pode ter de vereadores é de 9 vereadores. 85% dessas câmaras municipais do Brasil tem de 9 a 11. Hoje, no Brasil, quase 10% das câmaras, cerca de 500 e pouquinho, não tenho o número exato agora, 551, elas não têm site. É o nível mais básico de transparência. E outras 16, pelo que a gente mapeou, tem um site por causa do template que é oferecido pelo Interleges, que é um dos produtos do Interleges. Então, se a gente pensar, 1/4 das câmaras municipais hoje teriam alguma dificuldade em disponibilizar ferramentas de transparência, que são ferramentas básicas em relação à atividade legislativa. E um ponto que eu gosto de ressaltar, complementando a fala do Márcio, para nossa surpresa e nossa felicidade, a gente pesquisou em outros países exemplos parecidos com o Interleges, como que o poder legislativo federal, nacional desses países estavam ajudando na transformação digital dos seus entes subnacionais, e a gente não encontrou até hoje. Até peço que se alguém da comunidade souber, que nos avise. Mas até o momento a gente diz que o Interleges é o único do mundo. De fato, a gente tem que se orgulhar muito desse programa, liderado com tanta qualidade e tanta perseverança pelo Márcio. Respondendo a sua pergunta, o que aconteceu durante a pandemia? A Casa Legislativa, qual a imagem que vocês têm da Casa Legislativa quando eu peço para vocês imaginarem ela? É aquele monte de parlamentar junto, discutindo, pensando, negociando. É aquele montinho que fica ali na frente do plenário. Essa imagem clássica da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. E é assim que a gente tem que pensar a política. É o ato é o contato humano, é a conversa, é a negociação, é o consenso. Mas como fazer isso num tempo de pandemia? Certamente esse evento estaria sendo muito diferente se nós estivéssemos presentes. Além da cerveja, da conversa, do cafezinho, teria um contato humano que é essencial para esse tipo de atividade. E na Casa Legislativa não é diferente. A grande maioria das casas, elas usaram essa frase que eu coloquei entre aspas, que é pela primeira vez na história da Câmara Municipal, que de fato é um acontecimento que interrompe uma tradição da Casa Legislativa. A Casa Legislativa é aquele espaço onde todos os processos são muito bem consensuados, a mudança tem que ser conversada com todos. Aquela velha história, você está jogando um jogo com seus amigos, você não vai mudar a regra no meio do jogo, entende? Então, essa dinâmica de precisar se afastar temporariamente levou as casas a uma necessidade de reconstruir esses consensos. E é importante frisar que essa repactuação da forma como a atividade legislativa é realizada não é uma transformação digital. Ela era uma resposta a um momento de crise. A gente não deve partir desse pressuposto como um novo normal. Não que não hajam aprendizados. Mas aqui, respondendo a sua pergunta objetivamente, qual resposta as casas legislativas deram à Covid-19 em termos de processos, de como elas funcionam? Aqui, da mais complexa para a menos complexa. A implementação de uma ferramenta de videoconferência, onde o debate é mantido, e uma ferramenta do que a gente chama de e-voting, que é uma aplicação onde o parlamentar pode votar. Esse é um exemplo do SAPLR, que o Márcio estava apresentando agora há pouco. Você tem ali incorporado em uma única ferramenta a solução que pode suprir a necessidade deliberativa do parlamento. Lembrando que o parlamento tem a função de representação, que é nos representar politicamente, deliberação, que é o processo de legislar, e a fiscalização, que muitas vezes é esquecido pelo parlamento no Brasil, que é, de fato, você fiscalizar a implementação de políticas públicas. Numa segunda vertente, a gente tem a implementação da ferramenta de videoconferência, mas com a votação por chat, por aplicação de mensagem, ou seja, o WhatsApp, que é o mais comum, ou por votação oral. Luiz vota sim, Luiz vota não, ou abstém. É o mais simples, porque não impacta nos processos pré-existentes da casa. Aí tem o sistema de votação eletrônico,
mas com a distribuição do equipamento de videoconferência de votação nos diferentes espaços da casa. Ou seja, a casa não permite que se vote fora do seu edifício. Então, é necessário que se vote dentro da casa, mas, por exemplo, cada parlamentar no seu gabinete, cada um numa sala de comissão. O caso mais notado que a gente pode perceber disso é do Parlamento de Israel. Eles estão utilizando essa solução. Seria quase como uma deliberação remota, só que dentro da casa. Tem as reuniões normais, com distanciamento social, o uso de máscara. As reuniões emergenciais, que são convocadas pela mesa diretora, que é o órgão que dirige a casa, ou a suspensão das atividades. E eu pontuo que esses dois últimos são muito problemáticos, porque para que isso ocorra, a Casa Legislativa precisa dar algum tipo de poder extraordinário ao Poder Executivo. E, como o Márcio muito bem pontuou, a democracia não deve ser apenas no papel, ou um título, a República Democrática de sei lá o quê. De fato, o cotidiano da atividade política. Como que a gente pensa no processo de tomada de decisão coletivo, colaborativo, de uma forma que a gente construa com qualidade e representando os diversos interesses. Aqui um pouco de um projeto que a Bússola Tech implementou no começo de 2020, que foi o Observatório Legistec. A gente vê quais casas legislativas hoje no Brasil estão deliberando remotamente. Pela nossa avaliação, 169 câmaras municipais de todo o Brasil estão deliberando remotamente, aí seja daquelas formas como a gente exemplificou, 23 Assembleias Legislativas e as 3 do Congresso Nacional, que é a Câmara, o Senado Federal, e a gente coloca o Interleges como uma solução à parte do Senado Federal, porque, como muito bem o Márcio explicou, a solução do sistema de deliberação remota do Senado Federal é distinta daquela da oferecida pelo Interleges. Aqui vocês podem notar algumas discrepâncias interessantes. Por exemplo, a concentração de câmaras municipais na região sul do Brasil e na região nordeste. Especial atenção para Santa Catarina, que é o estado com o maior número de casas legislativas hoje deliberando remotamente. E uma atenção especial também para a região norte, que infelizmente a gente vê um número muito reduzido de casas legislativas deliberando remotamente. Inclusive, o único estado a não ter nenhuma casa legislativa com deliberação remota é o estado de Rondônia. E aqui a gente traz alguns exemplos interessantes. Por exemplo, a Câmara Municipal de Manicoré. É um daqueles municípios que o Márcio comentou que a gente só chega de barco. A gente acompanhou a Câmara Municipal de Manicoré e viu como que eles poderiam implementar o sistema de deliberação remota. Inclusive, nós tentamos apoiá-los nessa implementação. Mas quando fomos ver, no momento de se, de fato, lançar a solução, vimos que o acesso à internet na cidade não era bem distribuído. Então, os representantes eleitos, que eram os vereadores, que já representam de alguma forma a elite local, não tinham acesso à internet nas suas residências. Então, isso inviabilizou a implementação de um sistema de deliberação remota. Um outro exemplo interessante de trazer era aquela cidade que eu mencionei anteriormente, que é Belém do Piauí, no estado do Piauí. Uma cidade muito pequena, e nós brincamos que era o nosso achado. Nós queríamos achar uma daquelas 551 câmaras municipais sem site deliberando remotamente. E Belém do Piauí foi esse achado. A Câmara Municipal não teve ainda a capacidade técnica de recursos humanos, de se desenvolver um site próprio, mas conseguiu manter as suas atividades de uma forma remota, utilizando uma ferramenta de streaming, como a gente está usando agora, e disponibilizando essas informações na sua página do Facebook. Ou seja, era aquilo que muitas vezes, certamente o servidor público daquela casa ou aquele conjunto de pessoas que trabalham na Câmara Municipal conseguiam fazer naquele momento. Então, nós vemos isso como algo muito positivo, porque é o servidor que não tem recurso, não tem acesso a essa comunidade, muitas vezes, que nós estamos falando hoje, ele busca uma solução criativa para solucionar seus problemas. Aqui é um ponto interessante de colocar. O Brasil hoje, o Márcio estava comentando sobre a inserção internacional do Brasil, é muito importante a gente frisar um ponto.
as duas casas legislativas do Brasil, elas foram os primeiros parlamentos nacionais do mundo a deliberar remotamente. Inclusive, o Senado Federal e a Câmara criaram hot sites, manuais em diversas línguas, para que outros pudessem aprender com essas experiências. Então, esse é um ponto a se ressaltar, de como o poder legislativo brasileiro está à frente e lidera outros parlamentos, muitas vezes muito mais antigos, até tradicionais que o nosso, mas seguem o exemplo brasileiro nesse momento de crise. Aqui um ponto interessante da gente notar que essas transformações em que a gente fala, considerando o SDR, que foi uma transformação no momento de crise, mas essas transformações dependem de uma adaptação ou de uma consonância às regras do jogo. Isso aqui é um print dos regimentos das casas. O regimento, de novo, é a regra que diz como o jogo pode ser jogado. E no primeiro capítulo, no primeiro artigo dos dois regimentos, diz que pode-se deliberar, não remotamente, mas pode-se deliberar fora das dependências da Casa Legislativa. Pode parecer um ponto insignificante isso. Pô, mas Luiz, muda a regra, cara. É tempo de pandemia, todo mundo se adaptando. Não é tão simples. Lembrem o caso que eu acabei de contar do Parlamento de Israel, da Knesset, que não conseguiu alterar sua regra e precisou achar uma forma, uma gambiarra praticamente, de como se manter ativo e manter a sua independência durante esse momento de crise, implementando soluções tecnológicas dentro das suas dependências. Aqui um pouco eu trago dos destaques dessas soluções que aconteceram no Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, um ponto muito importante, e eu sugiro a todos aqui que ainda não conhecem essa aplicação, que entrem na Play Store ou na App Store e baixem a aplicação do Infoleg da Câmara dos Deputados. É uma aplicação que já existe há alguns anos para o acompanhamento do processo legislativo, uma ferramenta de transparência muito importante, e hoje eu considero uma das melhores do mundo com esse mesmo objetivo. Porque a ferramenta do Infoleg serviu de base para que as casas legislativas, para que a Câmara dos Deputados pudesse construir a sua solução de deliberação remota. Ou seja, foi uma solução que foi construída em mais ou menos uma semana, mas não foi construída do zero. Então, a solução do SDR da Câmara foi dividida em 3 módulos. O módulo da videoconferência, que foi utilizado o Zoom, o módulo da interface, tanto do usuário final, o cidadão, quanto do usuário intermediário, que é o parlamentar, foi a interface do Infoleg, e foi desenvolvido um sistema de acompanhamento para o gerenciamento das sessões e das reuniões. Então, momento de fala, quando abre uma votação, quando fecha uma votação. Isso foi desenvolvido. Mas as outras soluções ou foram aproveitadas do que estava disponível comercialmente ou daquilo que já existia. Por que isso é importante? O Infoleg tem uma experiência do usuário já comprovada, já testada. Então, você não redesenha a roda. Um outro ponto importante nessa modularização foi a manutenção dos padrões de transparência e de participação que já existiam na Câmara dos Deputados. Você vai falar, pô, Luiz, as comissões não estão funcionando. Sim, as comissões não estão funcionando, mas a plataforma já teria capacidade de contemplar o funcionamento das comissões. Aí é pensar o quão longe queremos ir numa forma de deliberação remota. Aí uma decisão, de novo, um consenso construído sobre a visão de sociedade, a visão de parlamento que nós temos. Do Senado Federal, a gente tem um ponto que é muito importante, que é uma casa em número de parlamentares menor. A Câmara dos Deputados tem 513 parlamentares, enquanto o Senado Federal tem 81 parlamentares. Então, o Senado Federal conseguiu dar uma atenção maior a cada senador e a cada senadora. Ou seja, como a gente fala de uma casa, como a gente fala no jargão da ciência política, revisora, é uma casa que tem uma tendência em todos os países
a ter uma faixa etária, uma média de idade, uma faixa etária maior, mais elevada. Então, muitas vezes nós vemos alguns desafios em termos dos parlamentares se adaptarem às novas soluções tecnológicas. O Senado Federal fez uma solução muito interessante, que é, mesmo tendo a videoconferência, o sistema de interface com os parlamentares, eles permitiram que o parlamentar que tivesse algum problema de conexão, que não conseguisse, por qualquer razão pessoal, não acessar virtualmente, ele poderia usar um telefone analógico e ligar e participar da sessão. Aqui tem uma fala do Luiz Fernando Bandeira, que é o secretário-geral da mesa do Senado, que ele fala que nenhum parlamentar deixaria de votar e de participar por uma limitação tecnológica. E isso é um ponto muito importante, porque você não gera resistência na casa quando você passa por um processo de transformação. Aí, tanto na deliberação remota quanto em outros processos. Inclusive, a gente viu um cuidado muito grande da equipe do Senado Federal em manter esse atendimento mais personalizado aos senadores. Aqui eu trago uma provocação final para a comunidade. A professora Cristina Leston Bandeira, da Universidade de Leeds, ela fala que os parlamentos, eles são late adopters no uso de novas tecnologias. A gente aqui na Bússola, inclusive eu pessoalmente, trago uma provocação que, pelo menos o parlamento brasileiro, ele é um early adopter. Ele está desenvolvendo novas ferramentas, está criando tendências, inclusive, para outros parlamentos, inclusive usando ferramentas que muitas vezes não são utilizadas em outros segmentos sociais. Então, aí existe um debate. Será que o parlamento consegue ser um early adopter, consegue assumir o risco, ou essa necessidade da construção de consenso cria uma aversão muito forte ao risco que é inerente à transformação digital? Então, fica essa provocação final. Peço desculpas se eu passei um pouco do tempo e vai ser um prazer ouvir os colegas. Incrível, Luiz. Passou nada. Se vocês passarem do tempo aqui, a gente vai ajustando, porque tudo é muito relevante. Inclusive, a galera já foi printando, viu, Luiz? Um monte de dados seu, ele já está colocando lá no Discord. A galera gostou muito aí, principalmente dos dados que você trouxe. E é muito bom ver também os pontos positivos que a gente tem, né? Que a gente já está mais à frente de outras casas no mundo. Muito bem. Maria Vitória, eu já tenho algumas perguntas para vocês ali, a gente vai tentar organizar aqui para responder todo mundo também. Você pode comentar a tentativa do governo federal de adiar os prazos de respostas de lei de acesso à informação até o fim da pandemia, explicando que o pessoal teve uma portaria, teve um decreto junto a vamos dizer assim, era uma medida provisória, né, que entrou um jabuti ali do presidente, e ele simplesmente falou, lá e agora, não tem 10 dias, não tem mais nada, não precisa responder, não. E também, desse contexto de pandemia, né, a gente não precisa nem falar você comentar também a importância de projetos como o Brasil I.O., que o Turicas está aí também na Python Brasil, tem canal ali do Brasil I.O., para compilar esses dados, né, dos casos do município, essa escuridão que a gente ia atravessar a pandemia. Pode ficar à vontade. Pessoal, primeiro eu vou pedir desculpa por estar desligando a câmera, mas eu não sei se vocês assistiram o debate dos vice-presidentes nos Estados Unidos. A mosca que parou na cabeça do Mike Pence veio a família inteira aqui para minha casa. Eu estou numa batalha com moscas. Eu não sei o que está acontecendo, mas peço desculpa. Com relação à live nos municípios, então vamos começar falando do Álvaro, do Turicas, que também acho que não precisa explicar quem é aqui na comunidade, né? Quando o governo, quando começou o Covid, o governo não faz a compilação dos dados de casos a nível municipal, né? Então, até acho que estava vendo no Discord o pessoal comentando que os casos de Covid da cidade saem num PDF péssimo, né? E aí a gente que está no grupo de jornalistas de dados vê lá sempre o desespero com os PDFs de casos de Covid. E o Turicas, com 40 voluntários, fez no Brasil I.O. um sistema para diariamente compilar os dados a nível municipal para todo o país.
Então, um trabalho surreal, né? Um trabalho de governo mesmo, que estava sendo feito por uma organização da sociedade civil, com pouca ou nenhuma estrutura, além da vontade das pessoas de ajudarem, né? Depois, posteriormente, quando o Bolsonaro disse que não ia mais dar os dados a tempo do Jornal Nacional, daí as grandes empresas de mídia criaram a coalizão de mídia para compilar os dados. Então, toda vez que você vê o Jornal Nacional, eles mencionam essa coalizão, que, na verdade, foi fazer o trabalho do Álvaro em outro lugar. A gente nunca entendeu muito bem porque que eles não pegaram o que já estava sendo feito, muito bem feito, né? De toda forma, falando sobre... sobre a MP, que foi logo no começo da pandemia, né? Assim, a gente foi dormir um dia e acordamos com a lei de acesso à informação no Trending Topics do Twitter, e a gente foi ver que enfiaram no meio de uma MP um textinho que basicamente dizia que o governo federal poderia responder as perguntas de lá só depois do fim da calamidade pública, que estava já decretada até o fim desse ano, né? Que a gente sabe provavelmente vai durar mais um pouco. Então, isso teria sido devastador se tivesse acontecido, e, na verdade, a gente viu isso, assim, grande parte dos governos do mundo tentaram usar a pandemia como justificativa para interromper o acesso à informação, argumentando que isso não seria um serviço essencial para os servidores, né? Acho que o próprio FBI nos Estados Unidos conseguiu adiar suas respostas de lá durante a pandemia. Eu acompanho o grupo do Open... não sei, um grupo de e-mail de Open Data e Open Knowledge que viu também vários países na África e tal, com tentativas de usar a pandemia como justificativa. E aí a gente, até em entrevista com o Michael Moore, com o David Collier, que é um dos grandes especialistas americanos, ele fala que é uma loucura isso, porque acho que poucas coisas são tão essenciais quanto o direito de acesso à informação, né? E aí, assim, uma coisa muito boa que a gente viu já 2 vezes, a primeira vez lá no comecinho do governo Bolsonaro, quando eles tentaram ampliar o rol de funcionários que poderiam classificar uma informação como sigilosa, que chegava até o nível de assessores, como o J-Info revelou. A gente vê que a sociedade civil, de alguma forma, já se apropriou da lei, né? Das 2 vezes, a lei de acesso foi trending topic no Twitter, o Jornal Nacional deu destaque, as grandes mídias falaram disso, e eu acho que isso é uma mudança legal que a gente está vendo, que é a lei se tornando mainstream, né? Se tornando popular e as pessoas sabendo da importância de manter a lei. Eu posso mandar o link aqui, eu vi que o pessoal estava pedindo, enfim, como se livrar do PDF e tal. Lançaram agora a FGV com a Open Knowledge, com a Controladoria Geral da União, lançaram o 4º guia, o 4º protocolo para abertura de dados nos governos, né? E aí vocês podem usar isso como referência para mandar para os gestores de dados das suas cidades, para que, enfim, eles aprendam e tenham as ferramentas necessárias para abrir os dados da forma correta, né? Eu também vou colocar para vocês um link do guia que a gente fez para a escola de dados. A gente coloca sempre alguns artigos nos nossos pedidos, né? Um deles sempre mencionando a lei ou a cartilha da CGU, especificando que a gente quer os dados em dados abertos e especificando que PDF já foi definido pela CGU que PDF não é dado aberto. Isso normalmente nos ajuda e a gente sempre recorre até o final para conseguir o dado em CSV ou algum outro formato aberto, né? E eu não sei, faltou responder alguma coisa? Ou dou a palavra já? Não, tranquilo, muito bom. E já ajudou a galera ali com as perguntas do PDF, já matou várias threads. Muito obrigado, Maria Vitória. A Open Knowledge Brasil, a organização no qual eu também trabalho, liderou durante essa pandemia também um índice de transparência da Covid-19, que ajudava, né, os gestores públicos ali a abrir os dados de teste, leito de UTI disponível, para a população não passar uma pandemia devastadora como essa no escuro, né? Acho que isso é realmente... A LAI está se juntando ao SUS,
ao projeto de educação nacional como um direito fundamental também da sociedade civil, né? Bom, Márcio, eu queria que você comentasse, por gentileza, porque como ficou, né? Eu acho que você já citou ali numa das suas primeiras falas, mas o trabalho do Interlege durante esses meses de pandemia, eu acho que ficou bem claro ali quando o Luiz falou na fala dele, como é que as câmaras estavam tentando trabalhar, né? Fazendo de forma remota sessões, e a implementação de produtos de vocês, como é que ficou? Eu vi que vocês tiveram alguns lançamentos durante a pandemia, eu queria dar a oportunidade para você abrir mais um pouco aí. Obrigado, Mário Sérgio. A pandemia para nós, na verdade, ela acabou não nos afetando muito, porque quando eu cheguei ao Interleges, no início da gestão, nós primeiro tomamos uma atitude. Foi meu principal projeto quando eu cheguei. Eu queria tornar o Interleges cada vez mais digital, né? Porque, além do Interleges, nós somos responsáveis no Senado pela Escola de Governo, né? Então, nós temos cursos de EAD, nós temos cursos telepresenciais e tal, e presenciais. Então, logo que eu cheguei, eu falei, olha, nós já temos uma tendência a trabalhar com tecnologia, então o que eu quero, né, a partir desse momento? Eu quero que nós nos transformemos em uma escola digital, em tudo, né? Então, como a gente já consegue ter os nossos produtos de forma digital para as câmaras e para as assembleias, eu quero levar isso também para todas as outras frentes que a gente tem. Nós vamos ser uma frente digital, mais do que qualquer outra coisa. Então, nós estávamos abrindo, por exemplo, para você entender, a gente estava abrindo um projeto de mestrado. E aí, o que eu falei? Vamos aposentar esse projeto de mestrado que a gente tem aqui e vamos fazer um acordo de cooperação com a Câmara dos Deputados e abrir vagas para o Senado Federal na Câmara dos Deputados. Foi isso que nós fizemos, né? Então, o CEFOR passou a trabalhar em conjunto conosco num projeto de mestrado lá com eles na Câmara. Enquanto eu consegui focar em cursos curtos, extensão, telepresencial, EAD em digital, tudo. Então, se a gente vai deixar alguma coisa desse tempo, desses 2 anos de gestão na Interleges, essa movimentação, esse movimento que a gente fez para a área digital. A nossa equipe, então, quando começou toda a pandemia, ela conseguiu se adaptar rapidamente a essa nova realidade, porque já fazia parte do nosso projeto de gestão. Com isolamento social e outras medidas de prevenção à doença, foi fácil para nós. Nós conseguimos implementar inovações tecnológicas para que as casas legislativas pudessem dar continuidade às atividades parlamentares e à participação popular de forma virtual, como o Luiz bem falou. Além da gente levar a solução que a gente já possui, que a gente desenvolveu, na verdade, do SAPLR, que é essa deliberação digital, a gente também já tinha outros produtos, como, por exemplo, o E-Democracia, né, que faz com que o E-Democracia na Câmara, o E-Cidadania no Senado. Então, o E-Cidadania, o que ele consegue fazer? Ele consegue fazer a participação popular ser efetiva no projeto. Então, todas as deliberações, elas passam a também ter uma frente de participação popular digital, ou seja, as pessoas conseguem falar com os parlamentares, elas conseguem propor, elas conseguem participar de audiências públicas, e isso se tornou um projeto tão bacana que isso foi, inclusive, agora nos solicitado, e nós estamos ajudando a implementar o E-Cidadania na Prefeitura de São Paulo, o Poder Executivo, porque o Poder Executivo, pelo E-Cidadania, consegue ouvir melhor a população na formulação dos projetos. Então, para a gente está sendo muito interessante essa pandemia, porque a gente acabou vendo que nós tínhamos vários produtos que já atuavam nessa frente e que passaram a ter uma aceitação, digamos,
cada vez maior, inclusive extrapolando os muros do Poder Legislativo, chegando também ao Poder Executivo. As nossas oficinas de capacitação, que antes eram 100% presenciais, então, por exemplo, quando eu tinha implementação de um desses produtos, eu mandava a minha equipe para o município, e em muitos deles eu acabava indo junto, especialmente que são quando eram municípios pequenos, se era no interior. O que a gente passou a fazer? A gente começou a fazer essas oficinas virtuais, porque esse já era um projeto que a gente tinha também. Eu brincava que, olha, quando eu cheguei aqui, a gente vai ter 100% das oficinas presenciais e 0% virtuais. Em um ano, eu quero estar com elas 10% virtuais. E eu tenho certeza que em 5 anos, elas serão 99% virtuais e 1% presencial. Então, a gente está nesse processo de transformação. Bom, eu penso que o Márcio está tendo probleminhas técnicos ali com a internet, talvez. Ô, Márcio, você me escuta? Estou escutando, tranquilo. Perdão te interromper, é porque realmente ficou mudo para a gente aqui, talvez, não sei se é a sua conexão, inclusive o seu vídeo está parado. Você está me ouvindo? Não. Mas tenta continuar. Agora sim, tenta continuar, mas o vídeo deu uma congelada. Depois você pode tentar reiniciar, mas pode concluir sua fala e depois a gente ajusta. Tá bom. Então, as nossas oficinas, que antes eram 100% virtuais, então elas são online agora e têm reunido um número maior de participantes, com a vantagem de permitir a participação de servidores municipais e estaduais agora do Brasil inteiro. Antes, essa participação ficava limitado ao estado e ao município com quem a gente estava trabalhando, né? Para se ter uma ideia, até meados de março, quando começou o isolamento social, foram capacitados pouco mais de 400 servidores legislativos e agentes políticos. Eu acho que agora travou bem. Márcio, alô? Eu vou tirar a câmera para ver se você consegue me ouvir. Você consegue me ouvir? Ficou bom. E está aparecendo sua foto, não ficou de tão ruim. Tá bom. Então, para a gente ter uma ideia, até meados de março, quando começou o isolamento social, foram capacitados pouco mais de 400 servidores legislativos e agentes políticos em oficinas presenciais. Entre o final de março e o início de outubro, esse número já ultrapassava 1.000 participantes em oficinas remotas. Entre as ferramentas que foram desenvolvidas e implementadas nesse período, é bom destacar o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo Remoto, SAPLR, disponibilizado pelo Interlegis logo no início da pandemia, em março. O modelo tem permitido a deliberação de matérias de forma remota em centenas de casas legislativas. E essa implementação dessa solução por videoconferência, das sessões remotas, seguiu o exemplo do Senado Federal, que utilizou a plataforma comercial de videoconferência Zoom para a realização da primeira sessão plenária virtual. Como os nossos produtos do Interlegis e os serviços não têm custo para as casas legislativas, a nossa equipe pensou em uma solução gratuita para atender a demanda das câmaras e das assembleias. Por exemplo, para as votações, optamos pelo uso do SAPL, do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, e para a reunião por videoconferência, nós utilizamos a plataforma Jitsi-Met. Tudo a custo zero para os parlamentos estaduais e municipais. Eu posso estar errado, mas acredito que o formato virtual para quase tudo, hoje em dia, veio para ficar. Por isso, nós temos que estar preparados para oferecer essas novas alternativas, tão produtivas, na minha opinião, e eficazes como quanto os modelos de negócios eram, em sua maioria, antes presenciais. Posso fazer uma pergunta para o Márcio e para o Luiz? Que eu, escutando vocês agora, acho que também uma pergunta que está no Discord é se essa virtualização das coisas veio para ficar. Eu vejo coisas positivas, assim, né? Eu hoje acompanho sessões que eu não tinha acesso antes pelo YouTube, mas especialmente nas câmaras pequenas ou as câmaras
cidades dormitório, onde o cara vai uma vez por mês, vota e vai embora. Com essa virtualização, a gente vai ter mais vereadores fantasmas ainda, porque o cara nem vai precisar ir uma vez por mês para aplicar, para apertar o botão lá. Enfim, o que vocês acham nesse caso das pequenas câmaras? Posso ir eu primeiro? Pode ir, Luiz. Eu acho que tem uma questão que eu trago uma provocação, é como que a gente mensura o trabalho do parlamentar. Como a gente vem falando, aquilo que no meio da ciência política é até um pouco óbvio, que é representar, deliberar e fiscalizar. Hoje existem algumas métricas que eu acho um pouco equivocadas, que mensura-se o trabalho do parlamentar em número de projetos de lei que são apresentados em tempo de plenário. Me parece que não seria uma métrica tão precisa, porque isso gera, inclusive, alguns desafios para a transformação digital das casas. Porque, por exemplo, me falha a memória agora, não sei se o Márcio tem esse número de cabeça, mas o número de projetos de lei que são apresentados no Brasil é uma coisa estratosférica. E muitas vezes são projetos que já tramitaram, pararam em algum momento do processo legislativo. O parlamentar, no começo de mandato, pega aquele projeto, muda a cara e a roupagem do projeto e reapresenta para dizer que ele reapresentou. Então, eu acho que a gente tem que pensar em novas métricas para a gente não apenas qualificar a atividade legislativa, porque o parlamentar, digamos, que ele não esteja no plenário, mas que ele esteja no seu distrito eleitoral, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, que ele esteja fiscalizando o poder executivo, ainda mais num tempo de pandemia como esse que a gente vive, que ele, de fato, use o seu tempo de uma forma consciente. E para concluir, eu acho que isso seria fundamental para a gente pensar numa transformação digital. E, com isso, pensemos nos parlamentares, não só nos pequenos municípios, mas, por exemplo, na esfera federal. Tem parlamentar que demora 2 dias para chegar no seu distrito eleitoral. Então, é um processo dele sair na quinta-feira, de voltar para a sua região, e depois, no domingo, já iniciar seu processo de volta a Brasília. Me agrada muito aqui uma provocação que eu trago, um modelo, inclusive adotado pelo Parlamento Britânico, onde você tem uma agenda de reuniões já pré-estabelecidas no começo do ano. Você sabe, olha, nessa semana o parlamento vai se reunir de tal dia a tal dia, mas tem aquelas semanas todas que não tem atividade e permite que o parlamentar exerça outras atividades que são inerentes à sua função. Muito obrigado. Eu vou correr aqui com o nosso cronograma e aí depois a gente pode discutir também essa provocação da Maria Vitória no Discord. Muito bem. Eu vou tentar inserindo as perguntas dentro do planejamento que a gente estava tendo aqui. Eu acho que o Luiz Quimaide já falou deu um retrato geral do Brasil e mostrou os desafios, falou de, por exemplo, o estado de Santa Catarina, que é um estado geralmente homogêneo em termos de padrão de tecnologia. A gente tem um projeto no Open Knowledge chamado Querido Diário, que a gente está raspando os PDFs, né, dos municípios do Brasil, são 5.570, imagina 5.570 spiders aí, comunidade Python. Então, tem esses desafios. Eu queria perguntar, na verdade foi uma pergunta da Juliana Servidoni, ali no Discord, Luiz, como fazer as câmaras municipais abolirem o PDF na divulgação das atividades legislativas? A Maria Vitória já falou que o PDF não é dado aberto, inclusive, pela Controladoria. E ela deu até um exemplo, a Juliana. Ela falou, olha, aqui em Campinas, na transparência da Prefeitura, conseguimos baixar CSV, mas na Câmara só PDF. Perfeito. Primeiro, obrigado pela pergunta, Mário Sérgio e a Juliana Servidoni. Eu acho que tem um ponto sendo bem objetivo. Se você não mudar todo o processo que gera esse PDF, você não vai conseguir exigir do servidor público da Casa Legislativa que mude a entrega.
Não sei se nesse caso é um PDF que está sendo gerado dentro da Casa Legislativa ou se é um documento físico que está sendo escaneado, mas em ambos os cenários é necessário repensar o processo como um todo. Como eu falei, digitalizar não é transformar digitalmente. A gente tem que parar de pensar no processo analógico, porque vamos pensar que o passo a passo do processo legislativo, eu apresentei um projeto, o projeto vai ser distribuído para as comissões, a cada comissão vai ter que ter os seus pareceres, o momento das emendas, as votações, os debates, depois segue depois você vai ter a definição da agenda, depois você vai para a votação em plenário, isso pegando as casas que de fato passam pelo trâmite de comissões. Então, existe todo esse processo para a geração de um documento. Qual documento a gente está falando? É a minuta de um projeto? É o parecer do relator? É pensar qual que é a entrega desse documento e olhar, puxando para trás, quais são as etapas que esse documento, essas informações foram submetidas. Pensar como que a gente pode tornar isso digital. Por exemplo, se você tiver a submissão de projetos, que é a portinha, a famosa portinha, ou a janelinha do protocolo, e vai o parlamentar entregar um bloco de papel, ali vai ter um servidor que vai perder o tempo dele escaneando essas folhas. Agora, se isso já pode ser submetido de uma forma virtual, não apenas você ganha o tempo do servidor que está ali dentro, ele pode ser colocado numa outra tarefa com a maior entrega, melhora a entrega para a sociedade, porque isso pode estar disponível mais rapidamente. Você pode implementar uma plataforma de Open Data para que organizações como a Open Knowledge busquem essas informações, e você melhora, inclusive, a dinâmica para o parlamentar, que não precisa ele ou nenhum dos seus assessores ir até a Câmara ou a Casa Legislativa para submeter um projeto. Ele pode submeter um projeto de onde ele estiver. Muito bom, obrigado, Luiz. Essa coisa que você comentou do processo, né? Alguns municípios que a gente conhece, trabalhando com os diários municipais, que são os atos públicos do executivo, na maioria das vezes das prefeituras, às vezes todo o processo interno é aberto. Os sistemas das prefeituras, tem CSV do início ao fim, é tudo transparente. Na hora que chega na hora de publicar, fecha no PDF e publica. Parece que é uma coisa de tirar o doce da boca da criança. Assim, tá todo aberto o processo, na hora de publicar, fecha no PDF. Mas é um debate que a gente vem amadurecendo, né? Maria Vitória, eu vou te dar um desafio de responder essa em 5 minutos, hein, Maria Vitória? Que a gente está chegando no fim, para deixar espaço ainda para mais perguntas. A gente tem a LAI, Lei de Acesso à Informação, que o governo federal, né, o presidente da República, os ministros, eles são muito cobrados, mas a gente às vezes não tem um gás para também exigir isso nos municípios, e principalmente nos pequenos municípios. Essa coisa do Brasil heterogêneo, continental, gigantesco e com suas realidades. Você consegue enxergar diferença de regulamentação da LAI entre os municípios, entre grande e pequena cidade, ou até mesmo grandes cidades, só que em regiões diferentes, tem cultura diferente. Então, aproveito para comentar também a regulamentação da LAI nos municípios, que ainda está caminhando muito lento. E aí uma pergunta também, que pode ser rápida, você pode dar no início ou no fim agora, que esses datasets que o Fiquem Sabendo pega, né? Tipo essas pensões que você falou, a gente pegou tantos anos de dados. A comunidade pode ter acesso? Vocês têm uma pasta de datasets que esse tanto de cientista de dados aí da comunidade Python tá louco para botar a mão e fazer um monte de Jupyter Notebook? Conta aí para nós. Olha, eu aproveito para já convidar o pessoal da comunidade, quem tiver a fim de nos ajudar a criar um repositório, um GitHub, qualquer coisa, porque o que acontece nós somos jornalistas e advogados apaixonados com pouquíssimos recursos e acaba que as coisas vão ficando, mesmo tendo um site, como a gente tem a newsletter, a gente acaba ficando super disperso e a gente quer muito, no futuro, poder construir um repositório como base dos dados, ou, enfim, algo que possa ser acessível por temática mesmo, de tudo que a gente já abriu. Com relação aos pensionistas,
Eu vou mandar o link da newsletter, que tem a base do governo, e aí são 28 arquivos com 100 milhões de linhas e 28 colunas, que o Fernando Barbalho, heroicamente, colocou online para visualização e cálculos e etc. Ai, como é que chama essa plataforma, gente? Ai, não sei. É uma coisa de dev. Eu já mando para vocês. Shiny with... enfim. Eu já mando para vocês aí o link. O Álvaro Turicas também nos ajudou a colocar esses dados no Metabase para os repórteres do pool fazerem pesquisas mais individualizadas, mas ficou um pouquinho pesado de mexer no Metabase e tá melhor de funcionar mesmo no Shiny Apps. Acho que esse é o nome. Eu já passo para vocês. Com relação a diferença das leis nos municípios. Então, assim, a gente tem a lei federal, né, que regulamenta o mínimo padrão básico para tudo, e ela está acima de tudo. Depois você vai ter as leis estaduais e a regulamentação municipal. Hoje, eu acho que a grande maioria dos municípios não tem uma lei regulamentada para o próprio município. Eu vou mandar também no Discord o link para o projeto de regulamentação da lei nos municípios, que o ITS está fazendo em parceria com o Fórum de Acesso a Informações Públicas, que a Fiquem Sabendo participa. A gente ajudou na construção da minuta do decreto. E aí, você... basicamente é o seguinte, gente, o que a gente vê hoje no Brasil, nos pequenos municípios, é que existe meio que um guardião da cidade. E aí pode ser você, pode ser o José, pode ser alguém, mas é um chato da lei em cada município que começa a empurrar o negócio para frente, e aí depois vão criando-se outros chatos da lei, e aí vai criando uma comunidade. Mas a maioria começa com uma pessoa, sabe? Então... é você decidir que você vai ser o chato da lei do interior da cidade de Roraima e ir lá e falar, vocês não têm regulamentação? Com quem eu posso falar? Então, aqui tem um projeto pronto. E, além de tudo, a CGU está disponibilizando agora a parte da ferramenta tecnológica. Assim, a gente tem 1000 críticas ao Fala BR, já vamos publicar sobre isso. Não sei se vocês viram, o SIC do Executivo Federal migrou para ser um Fala BR, que é junto com a ouvidoria. O sistema está uma droga, mas a parte boa é que a tecnologia está disponível gratuita para os municípios que não tinham horas de TI para poder construir isso. Então, se o seu município basicamente não tem mais nenhuma desculpa, você tem uma minuta pronta, um sistema tecnológico gratuito, e você só precisa que o seu gestor tope isso e coloque para frente. A Open Knowledge faz um ranking, né, também por município de abertura de dados do Covid, que é bem legal e acho que dá uma dimensão de como é que os municípios estão de uma forma geral, porque assim, né, o dado Covid hoje é o mais importante, então se você não está fazendo esse, provavelmente os outros também não estão andando muito. E acho que é isso, acho que eu usei meus 5 minutos, se faltou alguma coisa me avisa. Usou muito bem, senhorita Maria Vitória. Olha, a Yara Plá, que é uma embaixadora da Open Knowledge, falou do Fala BR. Eu acho que essas críticas que vocês vão fazer, Maria Vitória, é super importante. E eu acho que é assim mesmo, né? O processo de migração lança um sistema novo, cheio de erro, a gente vai lá e ajuda. E é o que você falou, lá do banco, os municípios agora vão ter essa ferramenta de forma gratuita para o município, né? O Estado vai fazer o custo, mas muito, muito bom. E obrigado aí, a galera já está ali querendo ajudar, viu, Maria Vitória? Estão falando, como é que a gente ajuda esse negócio de GitHub aí e tal. Eu vou falar. Pode falar, Maria Vitória, se eu te cortei. Não, eu vou falar no Discord, pode ir. Beleza. Márcio, falando sobre desafio, agora eu vou te dar uma cutucada aí, Márcio. Agora eu vou te apertar. O desafio do Interled, eu acho que é enorme, acho que é uma das coisas mais críticas que a gente deve falar aqui hoje, porque a gente está no ano de eleições municipais, importantíssimas, né, um compasso da nossa democracia, a gente falou tanto aqui hoje, só que o Interleges agora está com o canal aberto com um monte de presidente de Câmara de Vereadores tentando implementar os sistemas e vai ter uma eleição que vai renovar as casas, e isso tudo é bonito, é uma festa e tal. Mas aí para vocês tem um desafio, né? Porque agora tem uma troca de gestão ali
e às vezes a implantação não pode ir para frente. Como é que você consegue comentar para a gente como é que é esse momento para o Interlege de transição eleitoral aí? Mário, eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente precisa estar muito atento ao que é a democracia. Democracia é relação institucional, né? Não é relação entre pessoas, né? As instituições têm que estar acima das pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que o brasileiro ainda não conseguiu entender como funciona. Então, até no interior, as pessoas se sentem donas, né? Donas dos cargos, donas da Câmara de Vereadores, donas das suas cadeiras, e afinal de contas elas não são, elas estão ali transitoriamente, né? Eu trabalhei muito tempo nos Estados Unidos, né? E em cima da Suprema Corte diz o seguinte: equal justice under the law, né? Então, eu acho que o que o Brasil precisa é isso. A gente precisa de um modelo perene que se submeta às leis. Ponto. É isso que deve funcionar. E até a gente pode transpor isso para a eleição americana hoje. Muitas pessoas falam, como vai ficar a relação do Brasil com os Estados Unidos se o Biden vencer, né? Ela tem que, antes de tudo, ser uma relação institucional entre dois países, não entre dois presidentes. Não importa se os presidentes têm uma afinidade ou não, mas nós precisamos ter caminhos institucionais entre as duas nações. E assim nas câmaras de vereadores também, né? Então, nós estamos, nos preparando para isso, porque nós sabemos que o Brasil não tem esse grau de maturidade ainda, mas é algo que a gente tem que saber lidar, né? A gente está se preparando, então, para orientar os novos vereadores sobre o uso dos produtos do Interleges antes mesmo deles tomarem a posse, né? Então, nós temos enfrentado o abandono no passado de alguns dos nossos produtos quando novos vereadores e deputados estaduais eleitos, quando eles iniciam os seus mandatos. Mas a gente percebe que isso acontece em grande parte pelo desconhecimento sobre o trabalho do Interleges e o valor dos serviços que a gente presta para o Legislativo. Então, a gente vai apresentar nossa missão aos novos parlamentares municipais, dando ênfase à vantagem que tem de oferecermos o que há de mais moderno, tecnologia, sem custo para eles. Ainda tem o desafio da gente trabalhar em um país de dimensões continentais, como a gente já falou aqui no começo, e com enorme diversidade cultural. Então, a gente precisa conhecer muito bem o cliente e a nossa região para ofertar produtos e serviços de acordo com a necessidade local de cada um. A gente sabe que a globalização já superou essas barreiras geográficas e que a pandemia também tem levado isso muito mais para todos os locais, né? E a tecnologia tem o poder de encurtar as distâncias. A gente está vendo isso. Essa nossa reunião aqui é um grande exemplo dessa realidade, que aproxima pessoas, integram e fortalecem as instituições. Isso nos motiva a inovar cada vez mais e proporcionar a modernização do legislativo em cada canto do país. Mas eu acho que, além de tudo isso, o mais importante é a gente conseguir trabalhar cada vez mais a maturidade institucional das câmaras, a maturidade institucional das assembleias legislativas, a maturidade institucional do Brasil, de todos entenderem de que o mandato é transitório, que ninguém é dono do mandato, que ninguém é dono da sua carreira, e que, numa democracia, a alternância de poder é fundamental. Ela é uma alternância de poder, mas o poder continua lá, ele continua tendo as suas relações institucionais com os outros poderes da República, com o Interleges, que faz parte do Legislativo, que faz parte do Senado Federal, e nós pretendemos trabalhar com qualquer um desses que chegue às câmaras legislativas do Brasil inteiro. Mas a gente espera que cada vez mais a gente tenha um aumento de qualidade e a certeza dessas pessoas de que elas estão diante de um instrumento institucional, não de um instrumento que os serve como político. Incrível, essa mensagem, então, de uma relação institucional. Trazendo um mantra aí da sua área, né, Márcio? Tem aquela coisa de quem faz esse jogo de relações internacionais, né? O interlocutor a gente não escolhe, né? A gente tem que aprender a negociar com qualquer um, né? Então, acho que é mais ou menos por aí o trabalho de vocês, incrível. Bom, a gente está chegando perto do fim.
a gente tem algumas outras perguntas, mas eu vou convidá-los. A Maria Vitória já está ali no Discord, a galera do Interled também já está ali no Discord, Rafaela, Kenny, tal, Edward. Então, sanando todas as dúvidas ali. Eu queria agradecê-los enormemente. Eu não conheço o Márcio Coimbra nem o Luiz Quimade pessoalmente, mas o Luiz mediou uma mesa comigo semana passada, no evento do Bússola Tech, incrível. A gente teve uma galera do TCU lá também. E o Márcio, também não conheci pessoalmente, apesar de estar aqui em Brasília, pertinho dele, mas a gente vai ter essa oportunidade. Então, agradecer vocês pela visita a Python Brasil. E Maria Vitória, uma amiga minha de outros eventos também, Social Good Brasil, CODA, super jornalista de dados aí. Se aproprie da comunidade, Maria Vitória. Já pega essa galera e bota para contribuir para os projetos. Vou pedir para o Cifale agora recolher os nossos convidados e agradecê-los enormemente por ter participado da Python Brasil com a gente. Os feedbacks estão muito incríveis ali, obrigado mesmo. Eu vou dar só uns avisos paroquiais finais aqui agora. Então é isso aí, comunidade. Fiquei muito feliz com a audiência de vocês ali no vídeo. Acho que é um assunto que a gente tem que medir ali o tom, né? Que seja importante, que a gente consiga fazer os links aí com as expectativas de vocês do evento. Falando de evento, eu tenho 2 avisos a respeito relacionados ao nosso painel, que é, no sábado, o Edward, que está ali no Discord, ele vai conduzir o sprint do portal do modelo de testes unitários SAPL, que o Márcio Coimbra comentou agora. Então, vai ser das 9 da manhã até as 17, vai ter uma atividade. Ontem, a organização da Python Brasil já subiu a grade ali de sábado e domingo dos sprints, tá? E também a gente tem o sprint do Querido Diário, sábado e domingo. Eu vou organizar ali também, ajudar, mas quem está liderando na Python Brasil é o René Rocha, super disponível ali. Eu já vi que ele já criou o canal ali, já está respondendo a galera. A gente não falou muito do Querido Diário hoje, mas é um projeto importante também, né, nessa esfera dos municípios. A gente está pegando os atos públicos ali. É um projeto que usa lá o Scrapy para raspar dados. A gente está usando várias outras ferramentas aí para fazer API, FastAPI, Elasticsearch. Então, todas essas ferramentas aí que vocês gostam de mexer, e dado lá é o que não falta, né? Problema de escala é o que tem, então sinta-se à vontade para contribuir. Eu acho que esse é o papel da comunidade Python, é um grande host de possibilidades, né? Vocês fazem esse evento ser esse turbilhão de possibilidades. E eu fico muito feliz de participar mais uma vez da Python Brasil, nesse painel. Queria parabenizar a Ana Dulce pelo incrível e rápido trabalho dela na condição dessa Python Brasil, que está diferente, está bonito, está muito profissional, tá? E a gente fica muito feliz de poder participar aqui e ter trazido esses projetos que são importantes. Então, o meu apelo para vocês é que contribuam para esses projetos, são importantes. O Interled é uma secretaria ali dentro do Senado que a gente não sabe se a qualquer momento alguma mudança estratégica de governo pode excluir, mas os projetos continuam, são da comunidade, são da sociedade. Então, se porventura vocês criarem algum tipo de ligação ali para contribuir, seria incrível. Tá? Então, fiquem aí no sprint. O Edward e a Rafaela estão ali no Discord, pessoas super acessíveis, né? O René também fazendo na frente do Querido Diário. E é isso, então. E eu queria agradecer mesmo todos vocês que ficaram até agora, dizer um tchau, a gente fechou no tempo. E eu acho que agora tem um intervalo até a parte das palestras, né? Eu acredito. Mas é isso aí. Um beijo para todo mundo, boa Python Brasil e estamos juntos. Voltamos às 15 horas.